Fala galera da fiação, beleza? Nesse vídeo de hoje nós vamos estar falando aí a respeito da dor do afiador. Bom, se você quiser entender um pouco mais sobre isso, fica comigo até o final, que esse vídeo ele não é apenas para os afiadores que já estão exercendo a profissão, tá? Seja os afiadores mais antigos, os afiadores novatos, mas também é um assunto muito importante para quem está começando na afiação. Isso vai ajudar vocês a entender algo que eu não tenho visto ninguém falando por aí. Antes da gente ir pro assunto, eu quero que vocês leiam aqui a descrição. Lá tem algumas coisas importantes, inclusive um link para você que aí está querendo começar na fiação ou quer dar uma olhadinha no PDF que eu preparei sobre a afiação, por onde começar, quanto você vai lucrar com essa profissão, quanto você vai precisar investir, o tempo de aprendizado, enfim, baixa lá, ok? Vai te ajudar bastante esse PDF aí. E também já deixa seu like, se inscreva aqui no nosso canal, é uma forma de você estar ajudando a gente aí, valeu! Antes da gente falar da dor do afiador, pessoal, eu quero falar da dor a qual o afiador atende, tá? Então, o afiador, quando ele vai começar ali na afiação, a pessoa fala, poxa, eu acho que eu vou começar a trabalhar como afiador, porque eles percebem que existem uma dor no mercado. Então, quando a gente fala da afiação de alicates, por exemplo, o afiador, ele olha para a galera e fala assim, não, ó, você pode começar na fiação, eu estou fazendo aqui um curso e o mercado está escasso de afiadores. Na verdade até tem afiadores, só que são afiadores ruins e as manicures e as podólogas, elas não têm aí alguém que atenda elas de uma forma adequada para fazer uma afiação. Então, ou seja, o mercado está escasso de afiadores e a dor da manicure é ter alguém que afie os alicates, mas afie de uma maneira correta, boa, com qualidade, porque nós estamos falando de uma ferramenta que a manicure e a podóloga usa, que elas são indispensáveis, tá? Enquanto houver mulher querendo fazer unha, pessoal querendo fazer unha, enquanto tiver gente com unha encravada, vai ter podólogas, manicures, nail designers, e vai haver a necessidade delas utilizarem essas ferramentas perdem o corte e precisa-se de afiadores, ou seja, olha a dor aí das manicures. E os afiadores, as pessoas que começam nessa profissão, é justamente para atender essa dor. Mas sabe o que é curioso? Que ninguém olha para a dor que o afiador enfrenta. Seja ele um mais experiente, que já passou pelo processo aí mais difícil, que é o processo de aprendizado até dominar a afiação, que depois disso ele precisa apenas consolidar, manter a qualidade ali e sempre buscar estar atento às evoluções, às atualizações que existem no mercado para que ele não fique para trás. E tem a galera que está começando na afiação, é iniciante ali ou está pensando em começar. E a dor do afiador que eu quero que vocês entendam é justamente a falta do conhecimento. Eu quero dar um exemplo prático aqui do que aconteceu comigo, ok? Espero que vocês entendam aqui o que eu vou querer dizer com isso, tá? Logo que eu comecei na fiação, eu já percebi logo de cara que para mim, no meu caso, na minha cidade, né, aqui no meu contexto, o que realmente seria o meu carro-chefe seria os alicates. Então, a maior parte, de forma primária, o que eu resolvi dedicar ali foi a afiação de alicate. Então, eu fiz vários cursos de afiação e só de cursos eu tive um investimento mais de 5 mil reais, tá? De cursos. Foram cursos online, cursos presenciais, inclusive um dos cursos que eu tive que investir, só de viagem eu tive que gastar 800 reais, tá? Isso que eu ainda tive o privilégio de ter a hospedagem ali já inclusa, porque senão eu teria que pagar mais ainda se eu tivesse que arcar com essa hospedagem. Fora o que eu já tive que gastar de equipamentos, comprar coisas que não precisavam, cada um falava uma coisa, compra isso, compra aquilo, gastei dinheiro com coisas que não precisava e deixei de gastar dinheiro com o que realmente iria me trazer retorno. E é nisso que os afiadores, eles se perdem. Essa é a dor. Em primeiro lugar, a falta de direcionamento, né? Então, todo profissional que vai começar na afiação, eles procuram referências. Com quem que eu posso aprender, né? Só que, geralmente, tudo que eu observei dentro daquilo que eu passei, eu senti falta de muitas coisas quando foram me ensinar algumas coisas. Então, depois de eu ter feito vários cursos, ter me aprofundado, né, no máximo que eu pude, e tudo isso que eu falei para vocês aqui foi só investimento em aprendizado em alicates, tá, pessoal? Eu não tô falando aqui de tesoura, de afiação de faca, isso aí é um outro assunto, beleza? Mas enfim, eu cheguei no momento e eu já estava vivendo da afiação ali, e eu estava tendo muitas dificuldades de entregar um resultado bacana e eu queria entender o que estava acontecendo, sabe? Eu olhava, falava, poxa, será que é o dressamento? Será que sou eu? Será que é o alicate? Até porque
isso que eu acabei de citar é os 3 pilares da fiação, tá? Então, o afiador, ele precisa entender que ele tem que ter o conhecimento da máquina dele, não adianta só comprar uma máquina. Por exemplo, as pessoas compram máquinas já dressadas. Não tem um problema, é que em algum momento você vai precisar dressar a sua máquina e a pergunta que fica é, você entende sobre dressamento? Você acha que é só pegar ali, ter uma flange balanceadora, ter uma rampa de dressamento ou até mesmo fazer, não, vou fazer o dressamento manual. Você entende o dressamento? Porque se você não tem um conhecimento sobre o dressamento, consequentemente, provavelmente você não entende também sobre a sua máquina, porque o dressamento ele depende de um conjunto de alinhamento que ele é feito através de perspectivas superiores, em forma horizontal, enfim, é um assunto técnico que o afiador também precisa entender. Porque a partir do momento que a gente quer atender as manicures, as nail designers para poder fazer os alicates, é o que eu falo, as manicures, as nail designers, elas não entendem de alicates, elas entendem de unha, ok? Entendem de fazer uma unha de unha encravada, e claro que eu também não estou generalizando, porque tem muitos profissionais que conhecem as suas ferramentas, e essas são as melhores profissionais. Só que o que eu quero trazer aqui o contraponto é a mesma coisa do afiador, tá? O afiador, ele entende ali de alicates, de fazer afiação, mas ele não entende sobre a sua máquina, ele não entende a fundo todas as técnicas, as teorias que precisam ser entendidas, né? Então, por exemplo, o afiador ele não tem que entender só ali do sistema de funcionamento do alicate, ele tem que entender da sua máquina, quais são as perspectivas de alinhamento, RPM, ele tem que entender que o alinhamento da máquina não é apenas para ter uma máquina bonitinha ali sem vibração, é que isso afeta no dressamento. O dressamento, por exemplo, eu divido ele em 3 partes: remoção do excesso de material, alinhamento, finalização, que é o aperfeiçoamento ali de formato, e textura, o acabamento. Então, as pessoas não entendem isso. Aí elas ficam recorrendo para coisas que, na verdade, não faz sentido elas recorrerem se elas, em primeiro lugar, não entender isso. Então, de nada adianta a gente olhar para um alicate e falar assim, ó, cliente, você não está esterilizando correto seu alicate. Seu alicate aqui está superaquecido, ele destemperou, ele está aqui, ó, eu consigo ver pela cor. Você cortou uma unha, você quebrou seu alicate, que você fez isso, isso, isso. Beleza, tá? Só que o afiador, ele não entende sobre a máquina dele, né? Independente se você compra ou se você vai fazer, tá? Você precisa entender a sua máquina. Por isso que, por exemplo, eu ensino as pessoas a fazer a máquina e eu digo que fazer uma máquina não é simplesmente pegar um eixo e um motor. Você tem que entender quais são as perspectivas e os pilares que os fabricantes de máquina utilizam para poder produzir uma máquina, para que ela seja eficiente, para que o afiador possa exercer o seu trabalho sem que a máquina atrapalhe a habilidade do afiador e também gere ali no final das contas um resultado muito bom na fiação. Porque as pessoas elas pegam, por exemplo, a máquina, vai construir, pegam um eixo, um motor e querem construir de qualquer forma. Entendeu? Vocês estão olhando aqui algo superficial, mas vocês não sabem que por trás de tudo isso existem algo que eu produzi e desenvolvi para que seja possível conseguir uma máquina de eficiência. E eu quero falar uma verdade para vocês aqui. Muitas pessoas se preocupam, por exemplo, Vitor, curso presencial ou curso online? Eu vou até fazer um vídeo sobre só esse tema. Mas a verdade é que o mais difícil não é a fiação em si, tá? As pessoas se preocupam, não, porque eu preciso aprender a fiar, tá? E eu já fiz curso online, eu já fiz curso presencial e eu falo isso com propriedade. Mas aprender a fiar, galera, na verdade é uma questão não se você vai conseguir, se você vai aprender, mas é uma questão de quando você vai aprender. Porque tudo que nós queremos aprender, nós só vamos conseguir exercer a profissão de afiador por meio da prática. Quando você vai para a academia, você tem que ir quantas vezes por semana? O profissional ele te instrui. Agora você quer aprender alicate afiando uma vez por semana e ainda por cima quer pegar o alicate da cliente, não é assim que funciona, entendeu? Por exemplo, dentro da tabela de preços que eu coloco também aqui no PDF, que tem o link onde você vai saber tudo que você precisa para investir, eu coloco lá também nessa lista um kit de alicates para que você compre, para que você treine, ok? Um dos meus maiores erros no começo da fiação foi querer começar achando que minha fiação estava boa, atendendo em alicates de clientes, porque a verdade é a seguinte, quando você começar a atender as suas clientes e você já estiver preparado quando você começar, você vai fidelizar a sua cliente logo de cara, entenda isso. Sabe? A profissão de afiação, ela só não é rentável para quem não é responsável. Se você tem um acompanhamento de alguém que realmente vai te instruir em tudo, desde o dressamento, acoplamento do rebolo, vai te mostrar a importância de você conhecer a sua máquina e vai te mostrar os pilares da fiação,
Porque quando você conhece a sua máquina, você sabe que ela está em ordem, você elimina ela da equação. Quando você domina a habilidade de afiador e você sabe lidar com o alicate, dependendo da situação ali que aconteça, você elimina esse segundo pilar. E quando você conhece os alicates de cutícula, dos modelos, todos os problemas que ele podem vir de fábrica, como manusear eles na hora da fiação, você também elimina esse pilar. E quando acontece alguma coisa de errado na fiação, as pessoas não sabem identificar se o problema está na máquina, se está no endereçamento, que é o primeiro pilar, se é você, que é o afiador, que errou algum manuseio ali na hora de exercer a fiação, que é o segundo pilar, ou se é algum problema no alicate, problema de eixo, algum problema na mesa, algum erro geométrico que vem de fábrica, porque convenhamos que hoje em dia tudo tem perdido a qualidade, abaixado a qualidade e o preço subido. E os alicates eles não fogem disso, tá? Principalmente alicates que são produzidos em massa, né? Então ali tem uma matriz, a partir da matriz eles vão fazendo uma série de alicates, e se a matriz tiver algum problema, todo aquele pack, aquela remessa vai sair com problema. E as pessoas, os afiadores não sabem identificar isso, e eles não sabem identificar justamente pela falta de conhecimento. E a falta de conhecimento ela pode ter dois pontos. Em primeiro lugar, buscar aprender tudo sozinho, tá? Não tem um problema nisso. Muitas coisas eu aprendi buscando sozinho, tá? Claro, a partir de uma base que já foi passada para mim através de outros profissionais. Então eu já tinha alguns conceitos para poder saber eliminar o que era realmente bom para o meu aprendizado e o que na verdade não iria funcionar ali de forma técnica e teórica na fiação. Mas a questão é que hoje a gente está na era da informação, todos sabem disso. Então a gente entra no YouTube, a gente tem vários vídeos, só que as pessoas têm que entender que existem vários métodos de afiação. Nesses métodos, cada um utiliza uma ferramenta diferente e as ferramentas diferentes, elas têm aspectos diferentes. Então, são N coisas e as pessoas, elas querem pegar, montar tipo um Frankenstein, entendeu? Então, isso faz com que você não consolide de verdade um conhecimento base, pilar e forte ali que você precisa para fiação. Você precisa escolher um segmento. Por exemplo, algumas pessoas perguntam para mim, Vitor, o que você acha de tal máquina? Máquina que fulano fabrica, daqueles fabricantes lá. Eu falo, gente, eu falo daquilo que eu utilizo. A máquina do cara eu acredito que deve ser boa, eu não quero ficar olhando pelo lado negativo das coisas, mas você tem que analisar o seguinte, quanto custa a máquina? A manutenção dela, vai valer a pena? Se precisar fazer manutenção, você dá conta ou você vai ter que enviar? Porque se você for ter que enviar, tem frete de ida, frete de volta, tem a mão de obra deles, as peças que vão ter que fazer a reposição, entende? Então você tem que olhar para todo esse contexto e entender que, principalmente no Brasil que nós moramos, talvez não seja o melhor caminho para você, sendo que na verdade existem caminhos que você pode ter o mesmo resultado no final das contas, que é a entrega do alicate na mão das clientes ali, fazendo uma fiação com uma máquina decente, simples, mas feita de forma adequada com os conceitos certos, em vez de você gastar rios de dinheiro. Então, o primeiro ponto é você aprender tudo sozinho. Você até pode conseguir, mas o tempo que você vai levar, tá? Por exemplo, o tempo que eu levei para poder dominar a fiação, ainda por cima com a ajuda de profissionais, eu já demorei um pouco. Agora, o segundo ponto é você ir lá, adquirir um curso, falar com um profissional, buscar ser um aprendiz ali e o que acontece é que muitas das vezes eu tenho visto muitos cursos por aí que a galera vende e nos cursos não tem ensinamentos básicos. Às vezes tem um curso ali que ensina a fazer a lapidação interna, fazer o fio, pressão de corte, ajuste. Galera, isso a gente encontra no YouTube. Sabe o que está faltando? Está faltando teoria. A galera não entende como funciona ângulo, não sabe como que funciona o rebolo, não sabe nem qual que é o formato do rebolo, o que acontece no dressamento, acha que é só passar uma lima ali, entendeu? Não entende de fato a importância do alinhamento de uma máquina, entendeu? Conhece o alicate Malemar, e aí vende o curso, e aí o afiador, quando ele aprende, poxa, legal, é logo de primeira ali, fez o curso, e quando ele vai para a prática, vai para casa dele, para a oficina dele, começa a aplicar tudo que ele aprendeu no curso, no dia a dia ele vai lidar com situações que ele vai falar, poxa, como é que eu vou resolver isso? Porque ele não tem base teórica. Sem base teórica, ele não pode entender o que vai ser feito na prática, entende? Inclusive, é o que eu falo, curso para mim presencial, ele é muito bom, ele tem suas vantagens. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas a verdade é que a gente só consegue, de fato, dominar algo pela prática. E você faz um curso presencial 2 dias, uma semana que seja, isso não vai ser o suficiente, galera, entende? Hoje na internet você vai ver vários vídeos fazendo fio, fazendo lâmina interna. E galera, modéstia à parte, isso a gente já tá cansado de ver, sabe? Agora, você já parou para se perguntar por que mesmo tendo todo esse conteúdo lá, você fazendo como eles fazem, você não tem resultado?
porque existem coisas que não são mostradas ali. A afiação, ela é mais minuciosa do que você imagina, tá? Agora, eu gosto de sempre separar as coisas. Para mim, a afiação, ela não é difícil. Ela apenas é trabalhosa, porque existem vários pontos que tem que ser levado em consideração e além de ser vários pontos, eles precisam trabalhar em conjunto. E geralmente o que a pessoa aprende é a prática, como fazer a lapidação interna e fio, ajuste, pronto, acabou. Ela não entende os outros pilares, como já foi mencionado aqui durante o vídeo. E aqui eu tô falando de forma superficial, porque senão a gente vai fazer um vídeo extremamente grande. Bom, basicamente é isso. Eu finalizei o vídeo aqui sem ligar a minha luminária, que eu gosto de ligar para poder que fique aqui legalzinho o ambiente, né? Mas assim, galera, tem muito mais coisas para poder estar falando, mas eu já estava pensando em fazer esse vídeo por causa de alguma galera que me manda mensagem, tem algumas dúvidas, e por trás das perguntas eu entendo o que realmente está faltando, tá? Então está faltando conhecimento profundo sobre afiação, tá? O problema dos afiadores não são necessariamente os afiadores, mas com quem eles têm aprendido, o que tem sido passado no curso que eles têm aprendido, tá? Então pensem um pouco sobre isso, espero que tenham te ajudado. Abrir a visão de vocês aqui é o meu objetivo, então pare de olhar um pouco mais aqui, sabe, fechado? Começa a olhar numa macrovisão, entende? Porque, na verdade, vocês podem conseguir ter sucesso começando com o pouco bem feito, e vocês podem alcançar o extraordinário dessa forma.